Olá, seja muito bem-vindo para mais um dia de plano anual de leitura da Bíblia Nascer. E hoje eu te convido a continuar nossa leitura do Antigo Testamento no livro de Gênesis. Gênesis, hoje nós vamos falar sobre o dilúvio e a nova aliança. Então nós vamos do capítulo 7 ao capítulo 10. O capítulo 7 vai falar exatamente sobre o dilúvio. E para quem acha que Noé levou apenas um casal de cada espécie, já fica a dica, dá uma olhada aí no capítulo 7 que ele vai dizer assim: leve com você 7 casais, macho e fêmea de cada espécie de animal puro e um casal macho e fêmea de cada espécie de animal impuro. Fica aí uma curiosidade bíblica para você. Noé vai, entra na arca, entra com a sua família, entra com os animais e vão se passar muitos meses, mais de um ano. Na verdade, se nós fizermos a conta certa, quase que um ano e meio, até que termine o dilúvio e seque-se a terra. Há algumas descobertas muito recentes dizendo que realmente a ciência comprova o dilúvio. Sabia disso? Pois é, se você está curioso em relação a isso, eu te instigo a pesquisar sobre essas descobertas recentes. Há marcas em várias regiões da Terra mostrando que houve sim um dilúvio. Olha que coisa interessante, minha gente. Aqui fica algo muito importante para nós. A partir de agora, nós já não temos mais a soma de duas humanidades. O texto vai dizer o seguinte: que após o dilúvio, isso já está lá no capítulo 8 e 9, Deus reafirma sua aliança com Noé e sua família, e ele vai dizer o seguinte, no versículo, tem alguns outros versículos aqui, mas eu já vou ler no capítulo 10, versículo 32. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Noé de acordo com suas linhagens. Todas as nações da terra vieram destes clãs depois do dilúvio. Então aqui nós já não temos a soma dos filhos dos homens, mas os filhos de Deus, mas apenas a descendência de Noé. E algo que eu gostaria que você frisasse no seu coração é que Deus, ele faz uma nova aliança com a descendência de Noé. E é tão incrível como que Deus nos marca, né? Quando Deus, ele vê Noé descer daquela arca e ele vai e oferece um sacrifício ao Senhor de animais puros. Deus sabe que Noé não tinha muitos animais, ele teria que povoar a terra com aqueles animais, mas mesmo assim ele oferece a Deus uma porção para o Senhor. Gente, eu vou te dizer uma coisa, não é porque a gente tem abastança que a gente oferece algo para Deus. Nós oferecemos algo para o Senhor porque Ele é aquele que nos tem sustentado em todas as coisas. Ele é aquele que nos tem provido de todas as coisas. E não interessa se nós estamos num tempo bom ou difícil, seja financeiro, mas também eu estou falando de vida, de experiência, de expectativa, de comportamento. Nós sempre precisamos entregar algo que seja muito bom em oferta ao Senhor Jesus Cristo. Isso agrada o coração de Deus. Sabe o que é interessante? Quando Deus vê esse holocausto, Deus faz uma promessa para Noé. Ele faz o seguinte: olha, Noé, eu não vou mais destruir a terra dessa maneira. Não vou mais fazer isso. E quando chover, eu vou liberar um sinal no céu. O sinal do arco-íris, que vai fazer com que eu e vocês se lembrem do dia dessa promessa. O arco-íris, ele é um sinal muito interessante. Ele vai falar sobre Deus ver o pecado da terra, mas não destrói ela com a água. E é interessante porque hoje o arco-íris tem sido usado para representar pecados que fariam sim com que Deus desejasse destruir a terra novamente. É mais ou menos uma tentação ao Criador. E Deus, ele é tão fiel que mesmo quando o homem o tenta, ele permanece fiel à sua palavra. E o arco-íris para nós e o arco-íris para Deus, por isso para nós, é o símbolo de uma aliança, onde Deus não vai destruir a terra em forma de dilúvio, com água, mesmo que o ser humano ande em infidelidade. Bom, aqui no capítulo 9, 10, nós vamos ver que Deus
ele vai simplesmente começar do zero. Eu gosto tanto de vivenciar a história de Noé no meu espírito, porque eu entendo que Deus consegue começar as coisas, recomeçar as coisas. E nós precisamos viver sempre tempos de recomeços na nossa vida. No capítulo 10, tem muita gente que tem uma preguiça de ler Descendência, mas eu vou te dizer, vale a pena. Vale a pena você estudar para você entender quem veio de quê, de onde que veio, tá entendendo? E aqui nós vamos ver o relato, né, das descendências dos filhos de Noé, Jafé, Cã e Sem. Jafé vai gerar uma descendência, Cã vai gerar outra e Sem vai gerar outra. Mas hoje eu quero que você preste atenção na descendência de Cã. E a gente vai ver isso daí com os heteus. Então vamos ler para não ficar enrolando. Vamos lá. Bom, os descendentes de Cã foram, verso 6, Cuxi, Mitzraim, Put e Canaã. E bom, versículo 8, Cuxi também foi o antepassado de Nimrod. Sabe quem é Nimrod? Daqui a pouco você vai descobrir. O primeiro guerreiro valente da terra, porque era o mais corajoso dos caçadores. Seu nome deu origem ao provérbio: este homem é como Nimrod, o mais corajoso dos caçadores. Nimrod construiu seu reino na terra da Babilônia, fundando as cidades de Babel, Ereque, Acade e Calne. Expandiu seu território até a Síria, onde construiu as cidades de Nínive, Reobotir, Calá e Recém, a grande cidade situada entre Nínive e Calá. Mitzraim foi o antepassado dos luditas, anamitas, leabitas, naftuitas, pratucitas, casluitas e dos cafitoritas, dos quais descenderam os filisteus. Os filhos mais velhos de Canaã foram Sidom, antepassado de Sidônios. Canaã foi o antepassado dos hititas, Zebuseus, Amorreus, Gigazeus, Eveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Zemareus e Eamateus. Com o tempo, os clãs cananeus se espalharam. O território de Canaã se expandia desde Sidom ao norte até Gerar e Gaza, ao sul e a leste, até Sodoma e Gomorra, Adimá, Zeboim, próximo a Lasa. Estes foram os descendentes de Cã, de acordo com seus clãs, línguas, territórios e povos. Veja que a descendência de Cã é uma descendência de homens que nós podemos chamar, na teologia chama filhos do terror, que traziam maldade, que eram gigantes, guerreiros, que se estabeleciam e traziam terror sobre a terra. E agora você vai entender os próximos capítulos a partir disso daí. Eu convido você a vir ler a Bíblia com a gente, a conhecer a palavra de Deus junto com a C. Vem ser rema com a gente. Deus te abençoe.